Então, Neemias capítulo 5 é o texto essa manhã. A frase do tema essa manhã, abrir mão. Abrir mão. Neemias capítulo 5, verso de número 1 diz: por esse tempo, alguns homens e suas esposas fizeram grande protesto contra os seus irmãos judeus. Alguns deles diziam: nossas famílias são grandes, precisamos de mais alimentos para sobreviver. Outros diziam: hipotecamos o nosso campo, as nossas videiras e a nossa casa para conseguir comida durante este período de escassez. Ainda outros diziam: tomamos dinheiro emprestado para pagar impostos do rei, o nosso campo e vinhedo. Somos da mesma família, que os ricos e os nossos filhos são iguais aos filhos deles. Contudo, somos obrigados a vender nossos filhos como escravos só para termos dinheiro suficiente para viver. Já vendemos algumas das nossas famílias, das nossas filhas, e não há nada que possamos fazer, pois os nossos campos e vinhedos agora pertencem a outros. Pai, essa é a tua palavra e nós rogamos por ela. Espírito Santo de Deus, que eu seja somente o instrumento do Senhor para a manifestação da tua glória nessa manhã. Fala conosco de uma forma clara, audível, que esse tempo que nós temos aqui, 35 minutos, nós possamos ouvir o que o Senhor tem para dizer ao nosso respeito. Assim nós consagramos tudo a Ti, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos vindo de uma construção. Então o mês inteiro nós estamos construindo algo para a gente ter um ano abençoado. Nós estamos construindo algo para ter um ano diferente. Quando terminou um ano, a última palavra que eu preguei era ouvir, crer, obedecer imediatamente. Então eu tenho que aprender a ouvir, a crer e obedecer de uma forma imediata. Por quê? Porque senão eu posso estar embarrigando. Você fez a sua lista do começo do ano. E eu tenho certeza que você está atrasado nela. Vamos aqui fazer um confessionário aqui só para a gente fazer um censo, que eu não sou só eu sozinho na fila, mas você está atrasado com aquilo que você se propôs a fazer. Levanta a mão. Confessar, meu, eu te conheço. Tem mais gente, eu sei que tem. Quem não ergueu a mão porque nem fez a lista, já é a lista do ano retrasado. Eu te conheço, meu irmão. Então eu sei que a gente vai embarrigando as coisas, a gente vai deixando as coisas para trás. E o texto nos convida a ouvir o que está acontecendo. Neemias viu, ele lamentou, ele chorou, ele jejuou e buscou o favor de Deus. Antes de a gente fazer qualquer coisa, o que a gente tem que fazer? Lamentar, orar, chorar e jejuar. Antes de tomar qualquer decisão na vida, eu preciso orar, eu preciso lamentar, eu preciso entender. Segunda coisa que nós pregamos foi que ele conseguiu, através da oração, depois de 4, 5 meses orando, ele conseguiu uma resposta de Deus. Ele estava diante do rei e o rei deu favor a ele deu uma carta. E ele começou a grande obra. Na semana passada nós avançamos e fomos para o capítulo 6. Falamos das distrações, dos convites, daquilo que é contrário àquilo que Deus tem para nós. Falamos daquilo que a gente tem, que é as distrações, as pequenas distrações. Eu sempre falo, para quem não sabe para onde ir, qualquer lugar é bom. Para quem não sabe para onde frequentar, qualquer lugar é bom. Eu sempre pergunto no meu discipulado, tomar um café é bom e ruim? A pessoa fala, é bom, pastor. Eu falei, e se esse café for levar para longe do seu propósito? Se esse café for atrasar a sua viagem? Se esse café for atrasar aquilo que Deus tem para a sua vida? Então não é bom. E por isso que o segredo é saber falar não. É saber falar não. Não para isso, não para aquilo. Nem todo convite é bom. Meus irmãos, eu tenho um convite para ir para tudo que é lugar. Eu não aceito todos os convites. Para você ter uma ideia, eu não pago mais passagem de avião. Eu posso pegar um avião segunda-feira, ir para o Rio, passar o dia e voltar. Eu vou gastar R$60. Eu só pago a taxa de embarque. Durante todo esse ano eu tenho um benefício com uma moça que eu cuidei na Azul. Eu não uso. Ela fala, pastor, você tem 4 passagens por mês, você pode ir. Eu não vou. Porque eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. Pastor, passa aqui, vamos aqui, dá uma volta, tomar um café, podia jantar. Não vou, eu tenho um propósito. Semana passada eu fui chamado para ir almoçar em Florianópolis. O pessoal saiu daqui na hora do almoço de um jatinho e foram almoçar lá no restaurante. O senhor Furlan, uma galera toda, que é um dos irmãos aqui, que ajudou a gente a construir a igreja. Eu falei para ele, eu tenho um
Propósito, que proposta maravilhosa. Pegar um jato, sair daqui 10 horas da manhã, sentar, chegar em Floripa, ir de carro para um restaurante à beira-mar, comer e voltar de jato. Coisa linda. Eu tenho um propósito. Então a gente precisa saber dizer não para as propostas que aparecem na nossa vida. Agora imagina, se eu sou deslumbrado, eu vou lá, monto um jato, tiro uma foto, hashtag partiu Florianópolis. Com um jatinho, que coisa. Para que expor um negócio desse? É ridículo. Chega a ser ridículo. As pessoas que querem expor na internet a vida privada, as coisas privadas, luxo, chega a ser ridículo, dá vergonha. Com todo o respeito. Porque aquilo que era particular a gente quer expor. Porque a nossa vida é tão entediante que a gente precisa provar que a gente é. A gente não sabe ser, a gente precisa dizer que é. A criança nasce, tem o Instagram, logo existe. Se ela não tiver o Instagram, ela não existe. Se a gente não tem uma rede social, faz um jejum de rede social. Tem gente que vai ter piripaque. Porque a vida é virtual e não consegue ser real. Então a gente pregou semana passada sobre as distrações. Sanbalate e Tobias tentou de todo jeito parar a obra a qual Deus confiou. Em 52 dias ele reconstruiu as muralhas. Em 52 dias. Agora o capítulo 5 vai falar de um problema. Que muito provavelmente não é cronológico, porque há um problema aqui de grana. Há um problema aqui de dinheiro. Então não aconteceu em 52 dias. Ele aconteceu ao longo dos 12 anos. Porque nós descobrimos que Neemias governou em Judá durante 12 anos. No versículo 14 desse capítulo vai dizer que durante 12 anos Neemias governou lá. Então, quando a gente olha o texto, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, o problema não é sair da escravidão, é continuar, ter a mente de escravo. O problema não é sair da escravidão, o problema é continuar sendo escravo. O que está acontecendo aqui? O povo está reclamando. O povo está reclamando do quê? Porque eles voltaram do exílio, eles voltaram do problema e eles estão passando dificuldade entre eles. Porque para sobreviver, eles já venderam os seus campos, eles venderam as suas coisas e agora estão vendendo os seus filhos para poder pagar tributo, para pagar imposto. Estão hipotecando tudo. Está lá no versículo 5. Olha o que ele diz no versículo 5. Somos da mesma família que os ricos. Os nossos filhos são iguais aos filhos deles. Contudo, somos obrigados a vender nossos filhos como escravo só para termos dinheiro suficiente para viver. Já vendemos algumas das nossas filhas e não há nada que possamos fazer, pois os nossos campos e vinhedos agora pertencem aos outros. Um povo que passou 70 anos como escravo, sai da escravidão e continua, Deus libertou o povo, mas volta para a terra, mas continua vivendo como um escravo. O problema é quando a gente aceita Jesus, vem para a casa de Deus e a gente não tem a mente liberta, a gente continua sendo escravo dentro da própria casa de Deus. Por que a gente volta a ser escravo? Porque a mentalidade não foi mudada. Eles viviam como escravo, falavam como escravo e se tornam inimigos um dos outros. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança do próximo e a gente se torna inimigo do outro. Você vê um menino de adolescente que está lá na internet dizendo que ele está em coma, entubado, porque um jovem adulto de 19 anos espancou ele ao ponto dele ter parada cardíaca e um monte de coisa. Olha a desproporção, e a gente fala em evolução. A gente vê ainda pessoas marcando, time de futebol marcando, pós-jogo, um encontro para brigar. Olha que coisa linda. Medieval. Olha a modernidade. Pensamento romano. Por isso que o Império Romano ainda não caiu, porque a gente ainda pensa como romano. Então, a liberdade de escravo. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é, primeiro, a mente precisa ser mudada. Eles mudaram de lugar, mas não mudaram de atitude. Não adianta você mudar de casa, não adianta você mudar de bairro, não adianta você mudar de país, não adianta você mudar para canto nenhum, se as suas atitudes continuam do mesmo jeito. Primeiro eu mudo dentro do meu coração, primeiro eu mudo a minha mente, depois eu mudo as outras coisas. Agora o problema é que a gente muda de casa, a gente fala que o problema é o outro, a gente fala que é isso. Tem gente que troca de casamento como troca de roupa e acha que o problema é o casamento. O problema não é.
Então, quer dizer, pode mudar, pode ir para onde? O problema continua lá dentro, porque o problema está dentro, não está fora. A segunda coisa que nós vemos aqui é que eles não mudaram de mente. Atitudes erradas. Porque estão escravizando o povo. Valores errados. Estão emprestando dinheiro a juros. Meu irmão, a Bíblia condena a agiotagem. Você vai num cartão de crédito, atrasa um dia para você ver. Quantos por cento, não é? O mundo vive a juros. Tudo é juros. É interessante para o comércio você atrasar, porque você paga juros. Então, ou seja, a escravidão. Ficar rico na ganância, não na construção. Ficar rico não porque está produzindo benefício, mas porque está roubando. Isso é ganância. Não é errado produzir. Aqui, ó, eu estou fazendo uma propaganda de graça. Um casal aqui, amigos nossos aqui da igreja, abriu o supermercado aqui embaixo, o Empório. Esse casal começou um supermercado com prazos próximos de vencimento, baixo custo, com um único propósito. Pega profissionais que nunca trabalharam, formam, e toda loja deles sustenta um projeto missionário. Emprega gente que nunca trabalhou, ensina, forma, e vai formando, e vai formando. Hoje tem rede espalhada para tudo que é lugar e vai ter mais em nome de Jesus. Eles nem inauguraram direito. Na quinta-feira estava lotado o mercado. Propósito, salvar vidas. Formar pessoas. Dar valor, contra a cultura. Eles são o pior cliente para as redes. Sabe por quê? Porque, por exemplo, a Sadia vende para os grandes mercados. E aí ele perde o vencimento, descarte e vende mais barato. Então ele é um inimigo para os grandes mercados. Mas quando vai, nesse departamento é ruim, mas quando passa do departamento de humanos, quando passa por departamento de formação, eles têm que liberar, porque tem um propósito, formar pessoas. E cada projeto deles sustenta um projeto. Conta a cultura. Gera valor e prospera. Qual é o valor que a gente tem gerado por onde a gente passa? Lucro pelo lucro. E o vazio continua. Então a segunda coisa, valores errados. Agora, olha o valores errados. Oprimindo as pessoas, oprimindo os irmãos. Gente, tem gente que oprime. Eu lembro brincando com um amigo. Gente, uma água. Eu comprei água essa semana. Eu paguei 70 centavos numa garrafinha de 500 ml. Eu conheci um cara que ele vendia água de 350 ml a R$10. Se eu paguei 70 centavos numa água de 500 ml, quanto custa uma garrafinha de água de 300 ml? 60, 50 centavos. Se eu vender por R$7, R$5, eu não estou lucrando? O cara vende por 10. Lucro exagerado. As pessoas só querem ganhar e escravizar. Mente errada. Olha o que Neemias diz. Quando ouvi, versículo 6, quando ouvi essas reclamações, fiquei muito indignado. Repete comigo, indignado. Repete comigo, indignado. Nós temos que ficar indignados com as coisas erradas, meus irmãos. Nós precisamos ficar indignados com os erros, com injustiça, com corrupção, com tudo. Ontem colocaram uma frase que eu amei. Se você está incomodado com alguém que faz uma caminhada, você precisa rever os seus valores. Dentro do possível, aquele menino está fazendo o que tem que fazer, dentro da vontade dele. Eu posso concordar ou discordar da forma que é feita, mas alguma coisa está sendo feita. Martin Luther King diz uma frase linda: o que me incomoda não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Pode ser de um jeito que não poderia, do jeito diferente, poderia ser diferente, poderia, mas alguém está fazendo alguma coisa. E aí, olha aqui que Neemias fala, fiquei muito indignado. Depois de pensar bem a questão, repreendi. Olha o que ele diz, repreendi os nobres oficiais, dizendo,
vocês estão prejudicando seus próprios irmãos a cobrando juros quando eles pedem dinheiro emprestado. Em seguida, convoquei uma reunião pública para tratar o problema. Versículo de número 8. Na reunião eu disse: temos feito todo o possível para resgatar nossos irmãos judeus que estão vendendo-os aos estrangeiros, mas agora vocês o vendem e volta à escravidão. Quantas vezes precisei resgatá-los? Eles não tinham nada a dizer em sua defesa. Ou significa, Neemias fala, não faz sentido a gente libertar o povo, trazer ele para perto e agora escravizá-lo de novo. Não faz sentido a gente libertar o povo e trazer ele para escravo. Não faz sentido, está errado. Não podemos escravizar as pessoas. E ele fala, fomos comprados com alto preço, não para ferir, mas para curar. Não para explorar, mas para restaurar. Por isso que nós precisamos rever os conceitos. Os valores do mundo não podem ser os nossos. Os valores do mundo não podem ser os valores da igreja. Os valores do mundo não é o valor da igreja. Nós coibimos tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que é indecente. Uma irmã dá uma entrevista e fala, eu fiz um filme adulto com meu filho, e não é problema nenhum. Imoral. Indecente. Então, ou seja, nós precisamos aprender. Então, o povo não pode viver como o povo lá de fora. A igreja não foi chamada para aproveitar da fraqueza de alguém, mas para ajudar as pessoas a reconstruir a vida, a fé e a dignidade. A igreja não foi chamada para aproveitar das pessoas, mas é para restabelecer a pessoa, trazer a dignidade e enviá-la. Você foi chamado por Deus para restaurar pessoas e enviá-las e não extorquí-las. Então você precisa entender o como você vai viver. É um valor. Neemias está dizendo isso. Então, ou seja, restaurar a dignidade das pessoas. A gente foi alcançado pela graça, meus irmãos. Precisamos ser instrumento de graça. Se eu fui alcançado pela graça, eu fui instrumento de graça. Eu tenho uma moça, amiga minha dentista, Celinha, agora está enfrentando um tratamento de câncer. Ela tem o consultório dela. Ela tem o trabalho dela. Ela tem a vida dela. Ela é uma alta dentista. Padrão alto. Ela colocou no coração dela, a partir deste ano, todo mês eu vou fazer uma restauração dentária. Vou fazer implantes. De graça. E ela começou a fazer isso. Ela escolhe uma pessoa da sociedade que não tem dinheiro. E ela coloca no consultório dela. Ela dá o melhor e restaura os dentes das pessoas. O protetista dela falou assim, eu tenho uma Gari lá em Indaiatuba, foi a primeira, que está perdendo todos os dentes da boca, eu vou arrancar o último dente dela no postinho essa semana. Trouxe a menina para cá, passou o dia, pagaram o almoço para a menina, restauraram os dentes dela. Essa menina sorria, com 35 anos não tinha dente na boca. Alguém que entendeu o valor, pergunta para ela se falta alguma coisa. Pastor, já fiz tratamento de mais de 100 mil reais, a pessoa pagar no Pix. Não dá a satisfação de ver alguém com os dentes restaurados, que eu pude ofertar e dar. Por isso que a Bíblia diz, o Evangelho é diferente. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. O problema é que no mundo é quanto mais eu recebo, mais eu quero ter. E na igreja a pessoa vem, quanto mais eu quero receber, dá para mim, Deus, fala comigo, mas ninguém está disponível para fazer nada. Mas quando você entender que o princípio é dar do que receber, não é sobre dinheiro, é sobre dar tempo, transmitir conhecimento, abraçar quem não quer ser quem não é abraçado, cuidar de quem não quer cuidar. O problema é que a gente só quer receber. E assim vai caminhando. Então a segunda coisa que nós aprendemos é isso. E agora olha que de novo, eu escolho ter visão do rei. Neemias tem uma visão do rei. Neemias é um copeiro, mas vive e age como um rei. Ele não vive como alguém que explora, mas ele vive como alguém que serve e abençoa. Olha o que diz no versículo de número 9. Então prosseguiu, vocês estão fazendo, não é certo. Acaso não deveria andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria das nações inimigas? Eu mesmo, irmãos, homens que trabalham para mim, temos emprestado dinheiro e cereal para o povo. Agora, porém, deixamos de cobrar juros. Um copeiro que se posiciona como um rei.
Neemias era um copeiro, mas tinha acesso ao rei, tinha autoridade de rei, tinha influência de rei, mas decidiu sair do palácio para se envolver com a obra dos outros. Ele não precisava reconstruir as muralhas, ele não precisava fazer nada, mas ele se entrou naquele lugar para reconstruir as muralhas. E agora ele está dizendo, eu tenho emprestado dinheiro. Deus levanta pessoas simples e coloca em posições altas para abençoar quem está embaixo. Aquele senhor que vem pregar aqui, Dr. Elias Dantas, que vem aqui de vez em quando, meu pastor, ele é meu mentor. Ele, eu já vi, ninguém me falou, ele anda com príncipes, com reis. As pessoas pegam o avião para falar com ele, tem membro da corte da rainha que vem falar com ele. Mas quem vê ele hoje não viu ele lá atrás, quando ele saiu do Canadá para ir para os Estados Unidos, morando numa casa de comunidade, dividindo e a mobília dele com móveis de praia. E ele pegando o ticket da rua para trocar por lanche, para poder ter o que comer. E aí ele passou por todo o processo de sofrimento, dor e miséria e escassez. Mas um belo dia, uma igreja em Beverly Hills chamou ele para assumir a área missionária da igreja. E do nada ele começa a ter $1 milhão por mês para investir na área missionária. E quando ele está lá investindo, ele lembra de onde ele passou. Por isso que todo processo de escassez não é para te matar. Processo de escassez é para te curar. Repete comigo. Processo de escassez não é para matar. É para te curar. E a gente acha que Deus está sendo injusto com a gente. Mas quando ele chegou lá em Beverly Hills, na igreja que só tinha ator de Hollywood, ele começou a cuidar das áreas simples de Los Angeles. Quando ele foi sair de lá para assumir o outro ministério dele, Los Angeles que parou o jogo no primeiro tempo, deu uma placa para ele dizendo, embaixadores das classes simples de Los Angeles. Aí ele falou, se eu nunca tivesse passado pela escassez, eu nunca ia olhar para os pobres. Meus irmãos, o problema é que a gente está tão mimado com as coisas que a gente vive, que a gente esquece que tem gente bem pior que a gente. 95% da população brasileira vive com menos de um salário mínimo. E às vezes a gente está reclamando porque não fez a viagem que queria, não comprou o tênis que queria, não deu o carro que quer, e em vez de a gente ser grato por tudo aquilo que Deus dá. Mente de escravo, em vez de ser mente de rei. Aí Neemias continua. Ele está reconstruindo, ele está pagando para reconstruir. Neemias não explora, não cobra, não tira vantagem, pelo contrário, ele abre mão do próprio direito para que a obra de Deus avance. Liderança no reino não é tirar do povo, é investir no povo. Liderança do reino não é tirar do povo, é investir no povo. O evangelho é a única religião no mundo que o ser bem-sucedido é quando tudo à sua volta melhora. O evangelho é a única religião do mundo que tudo à sua volta melhora. A sua rua melhora, o seu povo melhora. Agora a gente quer melhorar, e tudo à sua volta piora, porque você só suga. A gente precisa entender, não é mente de escravo. Ele entende que é melhor dar do que receber. Neemias vive aquilo que muitos pregam, mas pouco pratica. Quem dá, constrói. Quem tira, destrói. Neemias fala, é muito bom ouvir, é muito bom falar, mas na hora da prática, quando você tem que dar, é nessa hora que você descobre. Eu sempre falo, você não é o que você pratica, você é o que você reage. Sabe por quê? Porque praticar eu penso numa ação, eu penso como fazer. Agora a reação revela o meu coração. Vai alguém falar mal de você, vai alguém te tratar mal. Eu já vi gente tratar garçom e dá vontade de levantar e ir embora. Porque tem gente que trata garçom como se fosse um empregado, em vez de abençoá-lo. Por quê? Porque a arrogância de sentar e achar que é mais. Mas a Bíblia conta uma história que existia um homem chamado Naamã, cheio de lepra. Era um rei, pompudo, era um centurião pompudo, andava com o rei, e Deus manda uma empregadinha para cuidar na casa dele. Ele vestia com a pompa de líder, de chefe do exército. Máscara, armadura, exército, por dentro cheio de lepra. Aquela serva fala assim, existe um profeta, Eliseu. Vai lá, fala com ele. Ele pega ouro, ele pega prata, ele pega oferta, ele pega tudo.
e vai de encontro, e manda alguém de encontro, e fala para Eliseu, eu vim com a cara do rei. Eliseu nem recebe ele, fala para ele, mergulhar 7 vezes no rio. Ele fica furioso, porque não é tratado com pompas. Tem muita gente que acha que precisa ser tratado com pompas. Ele nem recebe, fala assim, manda ele mergulhar 7 vezes no rio lá. Ele fica indignado. Ele sabe quem eu sou? Sabe de que família que eu venho? Eu sei quando a Bíblia diz, sabe de onde eu sou, de onde eu venho? Aí Deus fala assim, de onde vem Satanás? Quem usa essa frase, sabe de onde eu sou, de onde eu venho? É Satanás. Sabe meu sobrenome? É Satanás que usa essa frase. Quando Deus encontra ele. Então, olha que interessante. O texto diz. E continua para nós. Para a gente caminhar para o final aqui, que eu preciso orar ainda. Aí, olha que interessante. Ele fala assim, mergulha 7 vezes, mas seria impossível ele mergulhar 7 vezes no rio? Seria impossível ele mergulhar 7 vezes? Não mergulha, rei. Ele mergulha 7 vezes e é curado. Humilha ele. O prazer de Deus é nos quebrar, gente. O prazer de Deus é nos quebrar e nos render. Então, olha o que Neemias responde, versículo 10. Eu, irmãos, homens que trabalham para mim, temos emprestado dinheiro e cereal ao povo. Agora, porém, deixamos de cobrar juro. Devolvam-lhe hoje mesmo o seu campo, o seu vinhedo, as suas oliveiras, a sua casa. Devolva também a 7ª parte, os juros que cobraram quando ali emprestaram dinheiro, e cereais e vinho ao azeite. Eles responderam, devolveremos tudo, e não exigiremos mais nada do povo. Faremos conforme você diz. Então chamei o sacerdote e fiz os nobres e oficiais jurarem que cumpriram as suas promessas. Depois de sacudir as obras dos seus mantos, e disse, que Deus assim os sacuda dos lares e das suas propriedades, se vocês não cumprir o que prometeram, que fique sem absolutamente nada. Toda a comunidade respondeu, amém, amém. E o Senhor e o povo cumpriu o que havia prometido. Alguém se indignou e se levantou. Alguém se indignou e se colocou no lugar do povo e julgou o povo. Neemias chama o povo e confronta o pecado. Não é emoção, é decisão. Não é a promessa vazia, é mudança da atitude. O chamado de Deus para nós é claro. Abençoar e não tirar. Servir e não explorar. Restaurar e não ferir. O chamado de Deus para nós é claro. É abençoar as pessoas. É servir as pessoas. É cuidar das pessoas. Então, se o mundo prega uma outra coisa, Paulo fala em Romanos capítulo 2, não se amoldeis aos padrões desse mundo e desse século, mas tenha a mente transformada segundo a palavra de Deus. Então a sua mente precisa ser uma mente de rei, uma mente de Cristo, uma mente que abençoa, uma mente que cuida, uma mente que transforma. Não é errado prosperar, não é errado ter juros, não é errado ganhar dinheiro. O que é errado? Subjugar as pessoas. Subjugar as pessoas é errado. Explorar as pessoas é errado. Mentir para as pessoas é errado. E aí há um convite para nós. Versículo de número 14. Durante os 12 anos que eu fui governador do Judá, do 20º ano ao 30º ano, segundo o reinado de Artaxerxes, nem eu e nem os meus oficiais cobramos tributo, alimento a qual tínhamos direito. Repete comigo, direito. Ele tem direito. Não cobramos nada, porque eu tinha o direito. Os governadores anteriores, entrando, havia colocado carga pesada sobre o povo, exigiam uma porção de alimento e de vinho, além de 40 peças de prata, até mesmo os oficiais deles se aproveitavam do povo, mas por causa do temor a Deus, não agi da mesma maneira. Era direito de Neemias receber o sustento do povo. Mesmo sendo direito legítimo, Neemias decidiu não pesar a mão sobre o povo que já havia ferido. Mesmo sendo direito, a gente pode abrir a mão do nosso direito para não pesar a mão sobre o povo. A gente tem que ter compaixão do povo. Mesmo sendo direito, eu posso abrir mão. Mesmo eu tendo razão, eu posso perder, porque eu perco para ganhar. Eu perco para ganhar. Muita gente ganha, mas perde.
Eu sempre falo para um casamento, se houve uma discussão no casal, alguém ganhou, quem perdeu? O casal. Como que um corpo pode esmurrar o outro? Se é só uma carne. Ah, eu ganhei da minha esposa, você feriu ela. Ah, eu ganhei do meu marido, você feriu ele. Não, qual que é a concordância que nós chegamos? Olha a diferença. Olha que interessante. O governador tinha direito de cobrar imposto. Pão, vinho, até 40 ciclos de prata. Mas ele preferiu aliviar. Como que o povo coloca? Carga. O que Deus faz? Alivia. E não vive à custa do povo, como os governadores anteriores. Neemias quebra o ciclo da opressão e mostra que liderança no reino é servir. Mas o que faz ele agir assim? Está no versículo 15. Porém, não fiz assim, por causa do temor do Senhor. Meus irmãos, a gente não age da forma como o mundo. Não é porque é errado, porque nós amamos a Deus. Nós olhamos para as pessoas da forma correta. Não é para não ser castigado, é porque nós amamos a Deus. Nós fazemos o que é certo, não porque a gente vai ser pego, mas porque nós amamos a Deus. A presença de Deus na nossa vida muda a forma como olhamos tudo. Quem teme a Deus não pergunta, eu posso. Quem ama a Deus não pergunta, isso pode, isso não pode. Quem ama a Deus vai dizer, para que eu vou fazer? Talvez o que eu faço possa gerar no meu irmão um problema. E a Bíblia diz, o que você faz seu irmão pecar, é pecado. Então eu não faço porque eu sou escravo, eu não faço porque eu não quero levar ninguém a pecar. Um dia eu falava para uma moça que trabalhava no Pânico. Eu falei, você é madura, você é mais velha, você sabe o que você faz com o seu corpo, então é a forma de você se apresentar no Pânico e está tudo certo. Mas uma menina de 10 anos, de 12 anos que te vê como um padrão, não tem a mesma maturidade que você, e ela põe aquela roupa e os meninos da escola vão abusar dela. Você é uma pedra de tropeço para as meninas pequenas. Se você ama a Deus, você tem que mudar. Ah, Cláudia Leite não cantou Iemanjá, cantou Yeshua, mas continua pelada. Na década de 70, uma mulher sair de camisola era pornografia. Hoje a pessoa fica nua e diz assim, é nu artístico. Exposição exagerada, levando os outros a pecar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente faz. Deus não dá liberdade para a gente pecar, dá liberdade para a gente amar e servir as pessoas. Se você faz qualquer coisa que leva o seu irmão a pecar, você está em pecado. Ponto simples assim. A Bíblia diz. Então a gente precisa aprender. Eu quero agradar a Deus. A presença de Deus governa o coração e nas decisões claras. Vou investir na minha casa. Com amor, honra e responsabilidade. Vou servir a minha empresa com justiça, integridade e temor. Vou servir a minha igreja sem interesse e sem exploração. Vou abrir a minha casa para mudar histórias, porque Deus usa mesas para restaurar vidas. Eu vou abrir a minha casa, eu vou abrir a minha mesa para colocar pessoas lá, para mudar a vida delas. A nossa igreja é uma igreja em célula. Por que a gente abre as casas? Para poder dar oportunidade para o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o da frente, os do bairro. Para quê? Para que sentem na nossa mesa e a gente restaure a vida delas. Não é para preencher, eu tenho que ter célula, não. É para cuidar, é para abençoar. O fechamento para nós, Neemias nos ensina que temor a Deus gera serviço. Serviço verdadeiro gera transformação. Hoje o Espírito Santo te pergunta, onde você pode servir mais do que exigir? Que direito você precisa colocar no altar para que alguém seja restaurado? Que direito você precisa abrir mão? Que dívida que você pode perdoar para alguém ser curado? Ouvi uma frase essa semana, a falta de perdão é um veneno que a gente toma pensando que o outro morre, mas quem morre é você. O ressentimento é uma mágoa que você coloca para dentro achando que o outro vai morrer, mas quem está morrendo é você.
Talvez hoje é você que precisa perdoar. Na segunda-feira, a Isabela esteve aqui no culto de mulheres, que foi incrível. E ela falou de algo, de perdoar a Deus. Deuses falsos cria religiosidade falsa. E quando Deus diz não, acontece uma tragédia. Você fica ressentido com Deus. Eu lembro quando a gente, eu e minha esposa, orávamos 10 anos para ter filho. E quando ela engravidou pela primeira vez, ela contou para mim que estava grávida. Mas ela falou, não conte para ninguém. A gente sempre tem alguém para desabafar. Tem um amigo chamado Pedro. Ele é meu brother. Eu liguei para ele, falei, Pedro, minha mulher está grávida. Gritei com ele. 4 dias depois ela perdeu o bebê. Eu não estava com ela. Ela estava no hospital sozinha. Ela veio para casa. Nós choramos. E ela falou assim para mim, a única coisa que eu quero é ser mãe. E eu não consigo. Eu falei para ela assim, faz 10 anos que a gente tenta. E a gente nunca teve um alarme falso. Hoje a gente descobriu que a gente pode ter filho. E aí eu falei, senta aqui, vamos orar. Quem dá o fôlego de vida é Deus. Quem tira é Deus. E Ele continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Choramos, não contamos para ninguém. Hoje a gente tem o Theo e tem a Lara. Talvez seria uma filha ou um filho. A gente sabe que a gente queria ter 3, a gente teve 3. Passou. A gente não lembra mais da dor. Foi difícil? Foi, mas passou. Isso é o Evangelho. É que no meio da dor existe um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que traz vida. O mundo não é um mar de rosa. A vida não é só flores. Mas no meio da tempestade, Deus está lá. E aí, sabe o que eu vejo no versículo 14? Olha que coisa mais linda. Olha Neemias, Paulo e os moravianos. Dediquei-me ao trabalho no muro e não adquiri terra. Exigi que todos os meus servos também trabalhassem no muro. Não pedi nada, embora 150 judeus oficiais comessem com frequência a minha mesa, além de todos os visitantes das outras terras. O suprimento pelo qual eu pagava todos os dias era um boi, 6 das melhores ovelhas e muitas aves. Além disso, a cada 10 dias precisávamos de uma grande quantidade de vinho de todo tipo. E, no entanto, não cobrei tributo de alimento a quem o governador tinha direito, pois o trabalho que o povo realizava já representava uma carga pesada. Eu abri mão. Ele não cobrou nada. Eu abri mão. A única coisa que ele fala está no versículo 19. Lembra-se, ó Deus, de tudo que tenho feito por esse povo e abençoa-me por isso. Sabe o que Neemias está fazendo aqui? Cumprindo o mandamento mais importante da Bíblia, amando o Senhor de todo o coração e amando ao próximo como a ti mesmo. Aí passa 500 anos. Paulo escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 9. Da mesma forma, o Senhor ordenou que anunciasse as boas novas e vivia pelas boas obras. Contudo, nunca usei de nenhuma defesa de direito. Não escrevo isso para sugerir um desejo agora começar a fazê-lo. De fato, prefiro morrer e perder o privilégio de me orgulhar de pregar sem cobrar nada. E, no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim e não anunciar as boas novas. Se eu fizer pela minha própria iniciativa, merecerei pagamento, mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Qual é então a minha recompensa? A oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém. De modo que não desfrutar dos direitos que tenho por anunciar as boas novas. Embora eu seja um homem livre, fiz de escravo de todos para anunciar a Cristo. Quando estive com judeus, vivi como judeu para levá-lo a Cristo.
Quando estive com quem segue a lei judaica, eu vivi debaixo dela, embora não estivesse mais sujeito a ela. Agi deste modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com eles, não segui a lei judaica, também vivi de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo de todos o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e praticar das suas bênçãos. Você não sabe que nunca corri, que uma corrida todos competem para apenas um ganhar o prêmio? Portanto, corra para vencer. O atleta precisa ser disciplinado. Sob todos os aspectos, ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto com quem dá golpe no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta treinado para fazer o que deve ser feito, de modo que depois de ser pregado aos outros, eu mesma não venha a ser desqualificado. Faço tudo para os outros, para no final eu me perder a salvação dentro da própria igreja. 17 séculos depois, Neemias, 500 anos antes de Cristo, 17 séculos depois de Paulo, levantam uns homens no centro da Europa, os moravianos. O líder daquele moraviano pega a Bíblia, vamos fazer uma reunião de oração. Eles começam a orar 7 dias por semana, 24 horas todo dia. Uma reunião que durou 100 anos. Sabe qual foi o resultado dessa oração? Eu chegava no lugar de escravo. Eu quero me vender como escravo para ganhar os escravos. Ao ponto daquela época os ingleses falaram assim: nós não temos barco, vocês vão por conta própria. Nós iremos, mas nós vamos pregar para os escravos. Sabe por que nós aprendemos? Quem conhece Jesus vive assim. Porque a Bíblia diz que Jesus, Deus, as estrelas Ele conhece pelo nome. Todo o universo cabe na palma da sua mão. Para Ele olhar para a terra, Ele se esvaziou. Para olhar para a nossa nação, Ele se esvaziou mais ainda. Para olhar para o Brasil, Ele se humilhou mais ainda. Para olhar para o estado de São Paulo, Ele se humilhou mais ainda. Para olhar para Campinas, Ele se humilhou mais ainda. Para olhar para essa igreja, Ele se humilhou mais ainda. E para entrar na sua casa, Ele se humilhou mais ainda. O Deus que é todo poderoso fez tudo isso por você. E a única coisa que Ele te pede: faça igual. Qual é o direito que você vai abrir mão hoje? Qual é o direito que você vai abrir mão hoje? Qual é o direito que você vai abrir mão hoje? Você quer viver o sobrenatural de Deus? Quer viver um ano extraordinário? Qual é o direito que você vai abrir mão? Qual é o direito que você vai abrir mão? Qual é o direito que você vai abrir mão? Qual é o direito que você vai abrir mão? Eu decidi abrir mão de tudo. Abrir mão de tudo. Tudo que me impede de chegar a Cristo está fora. Porque eu encontrei uma coisa. Encontrei Jesus.